E o Fluminense, hein? Perdeu pro Atlético Mineiro em Belo Horizonte num jogo muito doido e com requinte de crueldade. Desabafo do capitão Thiago Silva. Acho que um pouco mais de caráter, de lutar. É difícil falar, cara. O Fluminense estava vencendo o Atlético Mineiro até os 31 do segundo tempo. Mas o placar final a gente já sabe, né? Bora ver como foi desde o início, então. Estreia da grama sintética do Estádio do Galo. Os donos da casa e o Flu querendo encostar mais no topo da tabela. Tinha tudo para começar pegado, mas o primeiro tempo foi qualquer coisa. O primeiro tempo não foi bom, tanto para o Fluminense como para o Atlético. Vamos logo para o que importa, então. Segundo tempo aí foi completamente diferente. Aos 10 minutos, Lianco saiu jogando errado. Canóbio aproveitou de primeira. Mata a fome, Canóbio! Lianco perdoa, Canóbio castiga. Eram 11 jogos sem fazer. Ficou bonito, hein, do atacante uruguai para encerrar um jejum. Só que o Rubens fez ainda melhor. Pro golaço! Lateral esquerdo ganha do Canóbio e acerta uma varada no ângulo. Aos 38, o Flu levou a virada. Pro Hulk cruzado, Fábio sobrou, Júnior! Primeiro gol do Júnior Santos com a camisa do Galo. O último dele tinha sido na final da Libertadores pelo Botafogo, exatamente contra o Atlético, lembra? O Flu correu atrás do empate, Martinelli roubou a bola e deixou o Serna na boa. Gol! Serna empata o jogo, 2-2. Isso aí aos 42 do segundo tempo. E olha o que o Fábio fez aos 47. Sensacional, Fábio! Das defesas do campeonato. Um milagre dos grandes. Defesaça com a pontinha da chuteira. Aí veio uma sequência de escanteios depois dessa defesa do Fábio. No primeiro, Hulk cobrou mal. No segundo, bateu mal de novo. No terceiro, outra reprise. Aí, antes do quarto escanteio, o Vilani falou isso aí, ó. Olha, eu me arrisco a dizer que o Hulk dá sinal de cansaço. Faltou potência para ele levantar na área. Ele vai de novo. E foi na cabeça do Igor Gomes. Um jogo para a eternidade entre Atlético e Fluminense no Campeonato Brasileiro. 3-2 Galo. Faltou um pouquinho de malandragem para o nosso time. Acho que um pouco mais de caráter, de lutar. É difícil falar, cara. Tem umas coisas que a gente tem que falar dentro, né? Não podemos expor tudo. Cabeça quente, né? Depois do jogo, o Thiago Silva se desculpou depois nas redes sociais dessa declaração de que faltava caráter ao Fluminense. O capitão do time escreveu que se expressou mal. Ele afirmou que não falta caráter para ninguém do grupo. Segundo ele, a palavra correta que ele queria usar no momento ali seria personalidade. Cícero Melo e o Fluminense, hein, que acabou então derrotado, era um dos times que disputava a liderança da competição. Deixa pontos então em Belo Horizonte, Cícero. Boa tarde para você, Bruno, para a Mari, para os companheiros nos estúdios e para o Fã de Esportes. É verdade, foi uma dura derrota para o Renato Gaúcho, para o Fluminense. O Fluminense suportou o primeiro tempo com um empate de 0-0 no gramado sintético e depois chegou a abrir o placar num belo gol do uruguaio Canóbio aos 11 minutos. Ele que já não fazia gols há 11 jogos, desde o dia que ele fez 2 gols contra o Volta Redonda, ainda no Campeonato Carioca. Depois o Fluminense sofreu a virada e ainda conseguiu, com muita raça, com muita vontade, empatar o jogo aos 43 minutos do segundo tempo com o colombiano Serna, que entrou no segundo tempo. E aí, como o Renato Gaúcho já falou, depois de 3 escanteios consecutivos, uma falha de posicionamento, de marcação, aos 49 minutos, já nos acréscimos, o Fluminense tomou o terceiro gol. O Paulo Henrique Ganso estava no banco de reservas, mas houve um acerto com o Renato Gaúcho, ele não estava à vontade para jogar no gramado sintético, depois de todos os problemas que ele teve, problema cardíaco, então por isso que ele não entrou
entrou no jogo, apesar de estar no banco de reservas. Depois do jogo, o zagueiro Thiago Silva, capitão da equipe, que voltava após um bom tempo com lesão muscular e até jogou muito bem, ele desabafou, dizendo que o time precisava mais caráter e luta. E depois, nas suas redes sociais, ele se desculpou com o grupo, dizendo que se expressou mal, que o termo foi errado. Ele queria dizer responsabilidade e não caráter. Aí o grupo, vamos ver se aceita, se não cria um clima ruim entre o capitão e principal jogador da equipe e o time do Fluminense. Fluminense, mesmo com a derrota, não mudou de posição. Continua em 5º lugar no Campeonato Brasileiro com 13 pontos ganhos, está 3 pontos atrás do Cruzeiro, tem 16, e do G4. Próximo jogo do Fluminense é decisivo pela Copa Sul-Americana. Quarta-feira, 7 da noite no Maracanã, jogo contra o União Espanhola do Chile. União Espanhola, com a última vitória, acabou ultrapassando o Fluminense, é líder do grupo com 9 pontos ganhos, Fluminense é o vice-líder com 7. Isso vai dizer que o Fluminense tem que vencer o jogo, obrigatoriamente, para ultrapassar, assumir a liderança e decidir tudo na última rodada em casa, porque só se classifica um time direto para a fase de mata-matas da Copa Sul-Americana, oitavas de final. Voltamos aos estúdios. Lucas Pedrosa, o que aconteceu? Eu queria que você explicasse primeiro o fenômeno Canóbio. É o Canóbio Experience. Nova aspa do torcedor tricolor. Que o Canóbio, ele erra um passe de 2 metros e ele acerta um voleio desse aí. Mas, pra ser muito honesto, o Canóbio é um jogador que não vem dando nem... Ele começou tão bem. Quantas vezes a gente elogiou o Canóbio nesse programa? E é inacreditável, assim, o Renato manter o Canóbio no time titular, porque o Keno vem fazendo boas partidas melhores do que o Canóbio, inclusive. É um Fluminense que eu não sei por que o Canóbio é titular. Não consegui entender. Eu assisto os jogos do Fluminense e não consigo entender. A verdade é que o Fluminense não fez uma boa atuação ontem, não, cara. Mais uma vez, o Ares é o jogador de destaque. O Fábio... Gente, a defesa que o Fábio fez... Rubens, até aqui é a defesa do campeonato, tá? Porque o que ele fez é brincadeira, é assustador. E o único jogador que eu consigo salvar do Fluminense realmente é o próprio Fábio, assim. A entrevista do Thiago Silva é muito forte, é uma entrevista de uma cobrança muito grande, depois ele até pede desculpa e tudo mais. Mas a verdade é que o Fluminense, em relação ao time que era do Mano Menezes, a única coisa que mudou ali nos principais jogos, nos primeiros jogos, foi a postura. Porque... taticamente, eu não vejo nada do trabalho do Renato. Eu não consigo ver nada assim, opa, isso aqui realmente evoluiu. Não, o Fluminense continua sendo um time que muitas vezes consegue chegar ao gol pela sua individualidade. É uma equipe que tem uma transição lenta, que tem um toque de bola lento também, que tem pouca válvula de escape. Então, assim, além da fase dos jogadores que foram contratados e não estão conseguindo jogar, o Hércules, gente, o Hércules parece que é outro jogador, tá? Aquele Hércules do Fortaleza, ele parece ser outro jogador. Não jogou nada, absolutamente nada ainda com a camisa do Fluminense. Canóbio mal também. Por que o Keno é reserva, não sei. O Serra é um jogador também que sempre entra bem e não é titular absoluto. Enfim, cara, são muitos erros aí. O trabalho do Renato deixa a desejar. Independentemente dos resultados, foram vários jogos ganhando partidas nos acréscimos, sofrendo. Eu vejo pouca evolução do trabalho do Mano Menezes para esse trabalho do Renato Gaúcho. Torcida tricolor, uma ótima noite a todos. Eu tô chegando com tudo na noite dessa segunda-feira. A torcida tá cobrando o Renato Gaúcho por desempenho, né? Tá cobrando. O Fluminense não pode tomar uma virada daquela como tomou para a equipe do Atlético Mineiro, né? Thiago Silva está muito chateado com tudo isso que vem acontecendo e saiu, né, uma informação dizendo que o Fluminense está interessado nesse cara que vocês estão vendo aí na tela. Matheus Pereira, do Fluminense, é um jogador que agrada o Renato Gaúcho, é um cara que pode, né, agregar muito no setor de meio de campo, faz gols, dá assistência, é muito técnico, né, e a gente sabe que o Fluminense tem que qualificar muito o setor de meio de campo. Então, assim, amigas e amigos, eu quero saber de vocês, seria uma boa ver o Matheus Pereira com a camisa do Fluminense? Vocês acham que é um jogador para chegar a ser titular, sim ou não? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver a opinião de todos. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.